Olá, Aê, garoto! Agora agora sim. sim. Bom, Agora agora sim. Tá meio travada a sua imagem ainda, mas a voz está chegando, mas você está com uma imagem travada. e Ele está você sendo carregando, mas está travada. tá me ouvindo bem? Ouvindo, estou ouvindo ótimo. A imagem está travada. Eu estou vendo minha imagem travada aqui mesmo também. Tá alguma coisa na conexão aí. Isso, pode ser. Bom, Pode ser. Mas vamos vamos lá, vamos conversando. conversar. Pelo menos Daqui a o pouco, daqui pessoal a está pouco. te vendo, dá para a gente trocando uma ideia, né? Isso. Todo mundo está me ouvindo, será? Tá. Ouvindo o pessoal tá. Então o pessoal está comentando aqui, está te ouvindo bem. Ah, beleza então. Então vamos lá, né? Vamos Daqui a lá. pouco. Gente, é o seguinte. Primeiro, deixa eu dar um toque com relação a essa live aí que eu estou fazendo aqui com o Sócrates. Para quem não me conhece, eu sou Percy Nascimento, né? Eu tenho um canal, chamo o canal do Percy da Persina. A Persina seria meu alter ego feminino. Então, é um canal que eu faço entrevista e procuro trazer pessoas que possam realmente acrescentar alguma coisa para a gente no dia a dia, coisa para a gente pensar. O Sócrates, eu conheço, mas eu até fiz uma anotação aqui para dar aí uma apresentação dele para vocês e ele, na sequência, vai falar, vai poder se apresentar se eu tiver pulado alguma coisa aqui. O Sócrates é um educador, ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo, cursou Gestão Pública na Fundação Escola de Administração da UFBA, tem especialização em Gestão e Estratégia de Desenvolvimento Econômico Territorial da CEPAL, Nações Unidas, Universidade de Morón, na Argentina, tem extensão em Filosofia da Educação, extensão em Memória e História da Ditadura Militar, foi responsável em Camaçari pela Secretaria de Relações Internacionais 2005 e 2008, né? Professor convidado da FESP São Paulo, falando sobre educação libertária, docente coordenador de arte e educação de 11 unidades da Fundação Casa. Para quem não sabe, a Fundação Casa cuida aqui da assistência ao menor em São Paulo, coordenador do coletivo NIP, que é o Núcleo de Inteligência Periférica, professor de roteiro, ministra da Formação Política em diversas instituições e atualmente é pré-candidato a prefeito de Camaçari. Então eu trouxe um cara aqui para bater um papo com a gente, que tem muito a acrescentar sobre política e educação, principalmente no nosso cenário atual. E o Sócrates sempre se apresenta muito como o educador, é o professor Sócrates. Então eu queria que o Sócrates falasse agora um pouquinho dele e essa importância do papel do educador hoje, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Acho que vai ser bem interessante aí para a gente começar a nossa conversa. Manda ver. Opa, boa noite, Percy. Boa noite a todas e todos que estão nos ouvindo aí. É muito prazer estar aqui, né, retornando, né, com você aqui, nos reencontrando, né? Tivemos grandes momentos lá em São Paulo, na militância, nas construções, né, e nos debates. Tive o prazer também de ter a sua visita aqui, né, em março, se não me engano, foi em março, né? Em março você teve Foi, Márcio. por aqui. E tive esse prazer também de podermos comer uma moqueca aqui, né, tudo mais, visitar aqui essa terra. E você fica sendo a testemunha de que, né, quando eu posto uma foto daqui que é bonito, você saber que é verdade, né? Mas se tem essa questão acho que uma coisa boa para a gente começar sobre essa questão do educador, né, e da educadora, é que às vezes as pessoas perguntam assim, minha cara, mas você é professor ou educador? Professor, né, existe essas coisas, né? Então, assim, professor, as pessoas me chamam de professor enquanto alcunha, né? Mas não enquanto título, né? Porque eu não, professor é quem fez pedagogia, quem fez magistério, né, o antigo magistério, ou quem fez, tem aqueles outros cursos que fazem de ensino, né, no ensino superior, né? Não, eu sou educador, ou seja, minha formação não vem dessa área, né? Assim como Paulo Freire era advogado, né? Então Piaget era biólogo e vários assim. A educação é um lugar que encontra você e não em você encontra ela, né? Então, em determinado momento, quando você vai perceber, você está numa sala de aula, quando perceber, você está fazendo formação. Então, a minha formação veio de movimento social, movimento sindical. Então, sempre tinha alguma coisa aqui para passar. E depois, com o aprimoramento do conhecimento, você vai tendo um reconhecimento enquanto educador. Então, assim, qualquer um, eu, você, qualquer pessoa que está nos ouvindo aí,
se tiver uma verba de educação, sabe fazer uma moqueca, sabe ensinar a fazer a moqueca. Muita gente não sabe nem fazer, né? Que tem aquele ditado, né? Aquele ditado latino que diz que quem sabe faz, né? Quem não sabe ensina. Então, assim, muitas vezes eu costumo dizer que o educador ele tem que ter capacidade de ensinar, inclusive, aquilo que ele não sabe e aprender no caminho, né? Então, a educação vem parte muito aquela máxima de construir o barco e navegar ao mesmo tempo, né? E diferenciar isso bastante de ensino, né? Então, a educação é uma coisa, ensino é outro. O ensino está ligado à escola formal e tudo, e a educação ela está em todos os lugares, né? Então, deu uma formação política, numa mesa de bar, né? Como você sabe que a gente fundou a Universidade, a Unimauro, né? A Universidade Livre do Bar do Mauro. Opa, vamos conversar sobre isso. Então, assim, virou um ambiente de educação e todo lugar é um ambiente de educação, né? Sim, sim. Isso daí, essa prova, nós vamos conversar bastante sobre o negócio da Unimauro também, acho que é uma prova bem clara desse seu conceito, né? E da prática que você tem realmente com relação a isso daí. Até antes de a gente entrar nisso, eu queria trazer um pouco dentro dessa conversa nossa, porque nós estamos vivendo um momento realmente crítico quando a gente fala de educação no Brasil, né? Nós temos hoje, tivemos um ministério que começou com aquele Vélez, que foi aquele horror, aí aquela história, todo mundo rezou para ele sair, veio o Weintraub, que era pior, aí entrou o Decotelli, que um currículo totalmente inventado, inclusive ele nem tomou posse e colocou no currículo dele que foi ministro da Educação, quer dizer, a gente vê o nível como as coisas estão. Chamaram o tal do o Feder também caiu fora. Ou seja, nós estamos sem comando na educação, com relação ao que eu vejo do Ministério da Educação, quer dizer, ele vai fazer o plano nacional, né, da educação, mas no fundo, quer dizer, quem acaba arcando e quem acaba fazendo um grande trabalho para a educação acaba sendo os estados e os municípios. E eu queria trazer um pouco essa questão para você falar um pouquinho dessa coisa da política nacional da educação, que realmente não está acontecendo, o que isso traz, inclusive, porque você é um pré-candidato à prefeitura. E você vai ter que lidar muito com essa questão da educação aí em Camaçari. Então, eu queria que você desse um panorama dessa estrutura nacional e que isso pode refletir aí para você. Inclusive, assim, hoje eu estava conversando com um amigo meu que talvez assim, a cadeira do MEC vazia tenha sido o melhor momento desse governo. Né? Talvez tenha sido a melhor representação do Ministério tenha sido essa cadeira vazia. Tá sendo, a gente está tendo menos alvoroço com essa cadeira vazia do que quando tem gente sentada. Né? Então, assim, nós vivemos o reflexo muito forte de uma educação, né? Quando a gente fala de educação, Percy, quem está nos ouvindo, a gente está falando de gerações, né? De construir gerações ou o oposto verdadeiro, destruir gerações, né? Então, o que acontece? Nós vivemos o reflexo direto, né? As pessoas que estão aí na nossa idade, um pouquinho mais nova, são as pessoas que tiveram a educação dentro dos anos 70, né? Dos anos 60, 70, início dos anos 80, né? A nossa educação formal básica, né? Até como hoje é ensino médio, né? Será segundo grau, colegial, né? Tinha aquelas coisas. Então, essa formação básica da gente reflete muito nessa educação forjada como uma coisa acrítica, ligada ao civismo, ligada à obediência, ao ufanismo, que era caracterizada pela ditadura militar no Brasil, né? Então, a gente tem que deixar claro que, apesar de só no dia 13 de dezembro de 1968 foi decretado o AI-5, né, que caçou os direitos civis, mas o Paulo Freire ele já tinha sido caçado em 64. Né? Então, o Plano Nacional de Educação, de Alfabetização, que era uma lei já, que tinha sido sancionada por Jango, foi cassada ainda no governo provisório. Então, você vê assim, o quanto esse timing da educação tem um reflexo até hoje. Quando você vê um tipo de, que a gente chama de coxinha, né? Esses coxinhas, essas pessoas mais novas que a gente, nessa casa de 20, 30 anos, vestindo camisa da seleção brasileira para ir pedir
golpe, né, que você é a favor de golpe de ditadura, reflete justamente, são os nossos filhos e filhas que foram criados dentro dessa educação que a gente teve como uma coisa boa e até eficiente, né? Então você tem as exceções das pessoas que conseguiram, por assim dizer, sobreviver a essa educação absolutamente de aparelhamento, né, ideológico da ideologia dominante. E a boa notícia disso é que, de pelo menos o início dos anos 2000, com a entrada das cotas, com o acesso, né, existe uma mudança significativa na universidade. Muito mais do que o fato das pessoas que vieram, os pretos pobres periféricos, né, que começaram a adentrar, a ingressar na universidade e começaram a adquirir o conhecimento. Nós já estamos numa fase, já há algum tempo, em que essas pessoas estão mudando a acentuação da própria universidade. Então, daí se faz essa mudança significativa em uma educação não formal. Então, assim, o aparecimento nos anos 80 e 90 dos coletivos, seja coletivo de capoeira, de rap, de grafite, várias coisas nas periferias das cidades, trouxe essa figura do educador e da educadora. Quem são essas pessoas? São pessoas que têm uma verve muito forte de capacidade de transmitir, não só de transmitir, né, como a nossa amiga aqui, que eu não consigo ler o nome, colocou a educação bancária, fugindo dessa educação bancária tão combatida por ele, né, na pedagogia do oprimido, começou-se a ter um tipo sem o rigor da própria pedagogia, né? Porque nós costumamos dizer, viver um senso comum, Percy, que a solução está na educação, né? E eu concordo que a solução está na educação, mas agora, se a solução está na educação, o problema não está na economia, não está na engenharia, o problema está exatamente na educação. Então você tem universidades que são formadoras de reprodução, não são reprodutoras de um aparelho, como já o próprio Althusser, né, também já sempre colocava isso dos aparelhos, né, que Paulo Freire também bebeu nessa fonte. Então, nós temos hoje um tipo de educação, sobretudo nas periferias, que tem trazido a educação não formal, que é praticada nos coletivos, onde esses jovens, né, estão num contraturno com esses educadores que não têm rigor. De alguma maneira, essa educação não formal tem contagiado a educação formal. Sim. E eu acho que os levantes, né, as insurgências dos secundaristas, né, tem muito disso, né, tem muito dessa insurgência. Então, assim, a educação está aí de forma não formal, mesmo não formal, ter essa interferência muito grande diretamente na educação formal. Isso é um processo, né? Então é um processo que a gente está criando uma geração de pessoas que tem como a Bell Hooks, né? Coloca a própria Bell Hooks, a Catherine Walsh, né? A descolonização, a educar como Bell Hooks faz, assim, educar para transgredir. Então eu acho que nós estamos nesse momento de revolução, mas uma revolução muitas vezes é muito difícil perceber enquanto ela acontece, né? Sim, aí eu pegando nessa condição toda que a gente fala, principalmente da periferia e tudo, eu me lembro quando eu estive aí com você em Camaçari, essa terra linda, maravilhosa aí, mas uma coisa que você havia comentado, que Camaçari ela ocupa a 10ª posição das cidades mais violentas. E pelo menos a minha impressão, quer dizer, em qualquer ambiente que a gente fala sobre a questão da violência, a gente passa pela educação. Tá? Então, é isso que eu queria ver. Como é que você vê isso daí? Eu não sei como está atualmente em Camaçari. Se você pudesse dar uma ideia como é que está hoje em Camaçari para ter chegado a 10º lugar de violência, sim. Então, que ponto tem as atividades sociais, que ponto tem a educação? Porque isso é quase que um plano que você teria até de governo com relação à sua pré-candidatura, né? Exato. Quando a gente fala de educação, de maneira tradicional, Percy, e quem está nos ouvindo, se vê a imagem daquela escola, aquele, né, o professor, a professora, um quadro, hoje mais com audiovisual também, né, tem um kitzinho lá,
mas não é muito diferente do que a gente imagina desse clichê de escola, né? Então, para que a gente tenha uma mudança, você vê que em Camaçari você morre em média 25 jovens por mês, em uma cidade com 300 mil habitantes, né? Então, essa é a cidade, a 10ª cidade mais violenta do Brasil, como você colocou. Então, não existe bala de prata para se resolver um problema tão complexo. Sim. E um problema que foi se sedimentando ao longo de muito tempo, né? Então, você tem uma desigualdade social crescente, as características de Camaçari, porque ela, como é muito próximo a Salvador, as pessoas que têm um salário melhor, e oriundo inclusive do polo petroquímico ou de outras empresas, pequenos e médios empresários, tendem a migrar para a cidade ao lado, né? Como você tem na Grande São Paulo, você tem Diadema, já foi esse grande bolsão de violência, né? Osasco, ainda em frente a Quantas Mazela, Barueri, própria Guarulhos. Então, essa condição de estar muito próxima. E mais, aí você tem um esgotamento do polo petroquímico, como a gente imaginava, né? Então, hoje, os salários e a quantidade de pessoas empregadas no polo petroquímico é em torno de 15% do que foi nos tempos áureos. Então, é uma redução muito grande. O que ainda salva são os remanescentes aposentados que tem, né? Que, né, são avós e avós que praticamente seguram a onda da casa. Então, quando a gente fala de uma educação para mudar esse tipo, virar esse jogo, a gente está falando de um sistema em que a escola seja um sistema integrado de várias linguagens, né? Então, a escola tem que ser um lugar do esporte, tem que ser um lugar da cultura, tem que ser um lugar da arte, né? E da própria educação, além de ser um lugar de convivência no território. O clube de mães tem que funcionar lá, você tem que ter programas, inclusive agora, como está o problema da Covid, não é todo bairro que tem uma UPA, mas quase todo bairro tem uma escola. Então, essas escolas poderiam servir como pontos de educação, de entrega de alimentação e de esclarecimento, um ponto, né, como seja o primeiro lugar da presença do Estado, né, por si só. Então, para a violência não é diferente. Então, assim, a escola tem que passar por essa transformação. E essa transformação requer políticas de um tipo de urbanização social. Então, aquela escola não pode mais ficar ilhada dentro do território. Você tem que ter todo um entorno, né, trabalhado de maneira participativa, com intervenções artísticas, e, Percival, tem que ter geração de emprego e renda. Essa geração de emprego e renda que cria a proteção social. Sem a proteção social, não há como você trabalhar a educação, né? Como já diz o grande Pedro Casadaulia, né? Primeiro o pão, depois a liberdade. A liberdade com fome é como uma bela flor em cima de um cadáver. Então, primeiro essa proteção social. Você tem que trazer para essas famílias a condição de que não vai faltar alimentação para essas pessoas, né? Então, aí esse jovem ele já não precisa ir para o sinal, para o semáforo vender um produto, porque ele está assegurado a sua proteção social no sentido da alimentação. E aí você vai aumentando a possibilidade. Aí você quer que esse jovem produza, que ele não só produza dentro do que se diz respeito do ensino formal, mas também que se deslanche na questão das artes, né? Em que ele busque a arte tanto como manifestação, assim como sensibilização estética. Uma arte, que ele não é para ele ser o artista, mas o papel da arte, nessa sensibilização estética que dá olhar crítico, que dá uma capacidade de cognição maior. Então a arte tem todo esse papel. E eu também que eu estou diferenciando arte de cultura, né? Então a cultura também tem um papel muito forte, porque a cultura não está ligada diretamente, muitas vezes está à manifestação artística, mas está ligado à memória do território, às relações de pertencimento em relação a esse território, às tradições, né? Então, se você faz uma feira gastronômica relacionada à cultura afro, você está fazendo, não é arte culinária de qualquer maneira, né? Mas é um evento de cultura. Então, a escola tem que ser esse lugar em que haja o pertencimento em relação ao território. Havendo pertencimento em relação ao território, há uma necessidade de se cuidar dele
também uma perspectiva de vida, né? Porque a morte sai do encalço. E aí são vários programas que você tem integrados, em que esse jovem, essa jovem vai encontrando na escola um lugar que ela se diverte, que ela se distrai, que ela aprende, que ela ensina, né? Eu queria até aproveitar esse gancho que você estava falando agora, com relação ao pertencer, né? Camaçari tem toda uma história, tem uma memória, você é daí, né? Depois a gente até vai conversar um pouco, eu quero aprofundar um pouco, porque teve um tempo que você passou em São Paulo, eu vou querer aprofundar logo em seguida, eu ia até já entrar nisso, mas eu quero aproveitar esse gancho. Então tem toda essa história, a memória de Camaçari, das pessoas daí, de preservar o fluxo que teve de pessoas que foram para aí, quer dizer, com relação a quem era daí. Conta um pouquinho dessa história de Camaçari para a gente. Camaçari, Pessi, quem está nos ouvindo, é uma cidade que ela teve um dos maiores crescimentos demográficos do mundo nos últimos anos, né? Então, você tem ideia, quando eu nasci, há quase 50 anos atrás, em 1970, Camaçari tinha 30 mil habitantes. Hoje, Camaçari passou dos 300 mil habitantes. Então, assim, uma cidade que em 50 anos multiplicou por 10 a sua população. Não há como você imagina assim, a degradação que houve da cultura, do meio ambiente, né, para a construção de glebas e tudo. Então, foi destruindo todas as memórias, né? Aquela fazenda onde era da pessoa, inclusive até o prédio, né? O último prédio histórico que tinha aqui no centro da cidade foi o prédio que era a sede da fazenda e deu origem ao que entendi como Camaçari hoje. Essa sede dessa fazenda virou prefeitura, já foi Câmara de Vereadores, Tribunal de Contas, Secretaria de Agricultura, e o ano passado ela foi destruída. Ela foi destruída num domingo, né, no apagar da luz de um domingo, para a justificativa, aí quando veio aquela, disse, não, isso aí a gente vai fazer um museu da cidade, ou seja, você destrói o prédio, principal prédio histórico da cidade, para poder dizer que vai fazer um museu chamado Museu da Cidade, que está parado lá, que é verdade, é tudo mentira, né? Era coisa de especulação imobiliária. Então, assim, eu até quando derrubaram esse prédio para dizer que ia fazer o museu, eu lembrei daquela foto, aquele negócio da restauração, daquela imagem de Jesus Cristo, né? Vai restaurar e deu aquele problema lá. Então, assim, e isso... Aconteceu um outro agora como imagem também, que eu acho que a Nossa Senhora da Espanha também, que detonaram também, a mesma coisa. Então, assim, como o próprio Darcy Ribeiro coloca, a crise na educação, né, não é uma crise, é um projeto, né? Então, assim, a memória está também nessa esteira. O que ocorre? Você tem uma memória, um povo sem memória, é um povo que não tem pertencimento. E se não tem pertencimento, ele pouco se importa com quem está governando, com o que está acontecendo. Mas no momento em que a pessoa tem pertencimento em relação ao seu território, ele passa a se engajar por ele, sabe? Ele se engaja. Teve um curta que eu fiz em 2011, eu vou depois disponibilizar para você, que eu falo sobre isso, que eu falo que a maior prova de amor que você tem a um território é o engajamento em relação a ele, né? Então, assim, tem que... Esse engajamento desse jovem, de quem vem, porque a construção de memórias é muito grande, né? Memórias é o tipo de coisa que você reconstrói. Sim. Você reconstrói memórias. Então, você tem o audiovisual para isso, você tem as contações de história, você tem as trocas, as informações dos griots, né, os trabalhos dos griots, e da própria educação local para fazer esse trabalho. E isso é feito de maneira para que o povo continue disperso. Essa sensação de terra de ninguém que Camaçari tem, justamente pela falta de memória, pela falta dessa pertença em relação ao território. Então, um dos nossos grandes trabalhos aqui é a gente tentar recuperar esse espírito, essa sensação de pertencimento, através de um trabalho forte sobre a memória do território. Legal. Deixa eu só fazer um gancho aqui, que tem uma pergunta aqui, perguntaram aqui, haverá espaço para a audiência fazer pergunta? Deixa eu dizer uma coisa, a ideia dessa live é um bate-papo, eu não sou um entrevistador, não sou um jornalista, a ideia é trocar uma ideia, como eu falei, trazer pessoas que possam acrescentar para a gente. Então, a qualquer momento,
o Sócrates quiser, de repente, tocar num assunto que não é o que eu estou tocando, ele está à vontade. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, também fica à vontade para colocar. É um bate-papo para a gente acrescentar. Então, gente, está respondido que a gente pode ficar bem à vontade com relação a isso. Beleza, Sócrates, também? Concorda? Beleza. É assim que é bom, né? É, correto. Eu quero aproveitar também. O Sócrates, você voltou aí para Camaçari, né, para ser candidato a prefeito, né? Você é um pré-candidato a prefeito. Exato. Então, você voltou para Camaçari. Você ficou em São Paulo durante 11 anos. Você tinha trabalhado numa gestão da prefeitura, né? Que você foi secretário de Assuntos Internacionais, é isso? De Relações Internacionais, exato. Então, e aí você ficou 11 anos em São Paulo, cara. E nesses 11 anos de São Paulo, eu quero explorar um pouquinho isso daí, porque você deixou sua marca aqui, cara. Você ficou 11 anos aqui, você não ficou 11 anos aqui porque você ficou 11 anos passeando aqui, não. Você deixou uma marca aqui dentro. Né? O pessoal da política que te conhece, o pessoal da educação aqui te conhece. Quer dizer, você tem uma marca aqui, e daqui a pouco eu vou entrar na história da Unimauro, por isso que eu estou começando com relação a isso. E você é um cara que tem, pô, nas suas veias, corre Paulo Freire. Né? Então, você tem essa coisa mesmo. Então, conta um pouquinho dessa sua ida para São Paulo, essa sua trajetória lá, inclusive você participou de elaboração de programas de novos partidos, você tem uma história grande com relação a contar isso daí, até o momento que alguém te chamou para você voltar para ser o candidato. Conta um pouco dessa história aí para a gente, o tempo que você quiser, conta porque essa história é muito legal, o pessoal precisa conhecer. Quando eu pedi exoneração em 2008, o meu plano inicial era ser candidato a vereador aqui em Camaçari já, né? Mas eu fui, né, até de maneira autoritária, vetado pelo próprio prefeito, que era o meu chefe, né? Porque eu pedi exoneração, não queria buscar no governo, e ele, a maneira de me retaliar foi não, ele deu de cacique como é até hoje, e não me incluiu na lista, né? Então, apareceu a oportunidade para eu ir para São Paulo, para justamente trabalhar na coordenação e elaboração de planos de governo de prefeituras, né, que era em 2008, né, eleições municipais, e eu fiquei naquele circuito, né, Itupeva, Vargem, né, para a própria São Paulo, né, também ajudei em alguma coisa, né, Várzea Paulista ali, e acabou a eleição, aí acabou tendo a oportunidade de trabalhar e tal, voltei para a Universidade Federal logo depois, comecei a entrar nos coletivos, me chamaram para dar aula para a Fundação Casa, e as coisas foram, né? Mas assim, eu sempre tive uma relação muito boa com São Paulo, mas assim, eu nunca transferi voto para aí, sabe? Interferi, fundei partido, trabalhei em campanha, nós trabalhamos na campanha com o Célio Turino, na última, né, com a própria Luísa Erundina, trabalhei na elaboração de plano de governo do Boulos, fundei a rede, né, fundei a rede de sustentabilidade ao lado de Marina Silva, e fui dos primeiros que saíram ao lado daquela turma, né, que depois eu apoio a Aécio Neves, né. Eu até brincava assim, que aí quase que a gente funda, nós dois, né, quase que fundamos outro partido, né? Então eu sempre dizia bem assim, às vezes eu chegava tarde em casa e minha companheira dizia bem assim, você estava onde? Eu falei, não, eu estava ali no bar. Aí ela falou assim, não, você não estava no bar, não, você estava fundando um partido. Eu conheço a sua cara de quando está fundando um partido, né? Eu fundando um partido. Então, assim, aí acabou que eu tive essa relação muito forte. Eu trabalhei muito, estudei muito, né? Eu sou essa de debruçar para estudar, eu tenho Mercúrio em Escorpião, né? Também tem isso, Lua em Capricórnio, Mercúrio em Escorpião, então assim, é muito focado ali naquela coisa do aprofundamento das coisas. Então, ou seja, em São Paulo eu já dava aula, né? Já dava palestra sobre a memória de São Paulo, né? Eu dava aula sobre o processo de urbanização de São Paulo no século XX, né? Então eu fiz um trabalho acadêmico, né, em 2016, 2015, junto à Unifesp, né, está disponível, inclusive, que é a cartografia das violações de direitos humanos da cidade de São Paulo, a qual eu faço o recorte de território, pobreza e racismo, né? Então, tem o preto, pobre e periférico. Eu trago muito o papel do agente público nisso aí. Então, assim, São Paulo virou essa cidade. Fui dar aula, fui convidado a dar aula como professor convidado na Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, uma escola tradicional. Imagine você, eu ir dar aula onde Darcy Ribeiro foi aluno, né? Então, assim,
né? Que satisfação, você fica até sentindo um pouco a energia naquele lugar, né? Essa satisfação. Então, eu tive realmente, muito reconhecimento, mas aqui em Camaçari, é tanto assim que eu sou colunista de jornal aqui, e na minha descrição, nesse Sócrates é um camaçarense exilado em São Paulo, né? Eu me lembro de ter ouvido expressão sobre você, falar exilado em São Paulo. Exilado em São Paulo. Eu não colocasse morador, residente em São Paulo, mas exilado. E de alguma maneira, Pessi, tinha uma coisa assim que sempre que eu vim aqui muitas vezes, minha família está toda aqui, então 3, 4 vezes por ano eu estava aqui, já deixava ali aquele lembrete das companhias aéreas quando estava promoção. Às vezes eu pegava a passagem só para vir aqui, passar o final de semana, 3 dias, né? Sempre que eu podia passar meu aniversário, era aniversário de minha mãe, eu vinha aqui, então. E também interferir em todos os processos políticos aqui em Camaçari, desde que eu saí daqui. Não fiquei de fora de nada. Então, fazia artigo, teve gente que eu apoiei, teve gente que eu fui contra, teve gente que eu levantei bandeira, teve gente que eu combati. Então, assim, a minha luta sempre ficou assim. E existia uma coisa assim, meio sebastiana, sabe? Em relação à minha pessoa, né? Aquela espécie sebastiana. Volta e meia as pessoas me perguntavam, e aí você volta quando para poder ser candidato? Eu digo, não, rapaz, você tem que ser... Eu estou lá na cidade, inclusive tive até em São Paulo pessoas que na última eleição queriam que eu saísse candidato a deputado. Esse ano, pessoas que queriam que eu fosse candidato a vereador da cidade de São Paulo. E eu parece, então, se eu tiver que realmente ir para uma carreira política, prefiro começar pela minha terra, né? Tá certo. E isso chegou num ponto também, Pessi, que é bom que isso seja bem frisado, que não era a minha intenção. Eu não tinha intenção. O que eu gostaria era que Camaçari tivesse uma gestão boa, que a cidade tivesse beleza, e que eu ia ficar me orgulhando da cidade, ia continuar dando aula onde eu estava dando, dando aula de cinema também, rodando meus filmes, meu documentário, coisas que eu adoro fazer, e ter uma vida fora de todos esses protocolos de autoridade, essas coisas, ter uma vida como você bem acompanhou aí, a gente poder estar em coletivos, interferindo, fazendo em manifestação, em atos, em esses vários atos institucionais, e várias outras coisas que eu fazia. Mas chegou um ponto, né, e por isso até que ele chegou a hora, né, e foi até engraçado isso aí, porque no dia que eu pedi a exoneração, eu estava arrumando minhas coisas, e aí um assessor meu falou bem assim, Sócrates, você tinha que ser prefeito de Camaçari. Eu falei, não, eu tenho que agora sair daqui. No dia que eu estava pedindo exoneração, agora eu preciso sair dessa administração, que eu estou assim, tô adoecendo aqui, eu estou adoecendo, porque eu estava em um lugar que eu não acreditava mais, que eu via que era uma farsa e estava daqui, então aquilo está me adoecendo. Eu preciso sair daqui. E aí ele falou bem assim, não, mas há de chegar a hora que você vai ser o prefeito daqui. Aí eu falei para ele bem assim, olha Zé Carlos, né? Olha Zé, chegou a hora, então se chegar a hora, isso vai acontecer, então a gente já tem até um slogan, chegou a hora, aí ele deu risada, né, aí ficamos com aquilo ali, passou o tempo, esse amigo meu não tem Facebook, não tem Instagram, não tem nada, né, então a gente se conversa por e-mail, né, volta a gente fala por e-mail, então quase eu não via ele há muito tempo, e o ano passado, quando eu sentei, tomei as decisões, né, porque a decisão de sair daí foi uma decisão muito difícil, né, mais uma vez aqui também eu não consigo imaginar eu fora daqui, tem essas coisas, né? Então, quando você sente a coisa resolvida, né? Um ciclo que se fechou e as coisas são muito bem resolvidas. Aí eu conversei, o pessoal me chamou, nós tivemos uma reunião e a coisa começou a engatilhar. Eu mandei um e-mail para ele, explicando, olha, tal, o que está acontecendo aí, eu talvez estou aí, estou pré-candidato a prefeito, tal, faz tempo que eu não te vejo, queria que você soubesse e tal. Aí eu expliquei para ele, não sei o que, assim. Aí ele me respondeu só assim, chegou a hora. Ele me respondeu assim, chegou a hora. Aí eu peguei e disse, botei a toalha e disse, mas você ainda lembra disso? Aí ele falou bem assim, irmão, eu estou há 11 anos esperando esse e-mail. Essas simbologias assim, que são muito fortes, né? Então, assim, eu acho que a gente está em um momento difícil para Camaçari, mas justamente propenso a essa ruptura que Camaçari precisa. Você sabe o que você falou, você estava contando agora do chegou a hora? Eu ia até perguntar depois para você sobre o chegou a hora. Agora, você já explicou por que você usa o chegou a hora, que tem uma dupla função aí. Tem essa história sua, pessoal, do chegou a hora, mas que chegou a hora também da coisa mudar, de você ser o cara que, de repente, pode implementar uma mudança na política em Camaçari, né? Exato, é. Eu quero te fazer uma pergunta aqui, tem uma pergunta aqui que foi feita,
que tem, já que você contou toda essa história tal, das aulas que você foi convidado a dar e tudo, eu acho que cabe dentro até dessa pergunta, é bem um momento para ela. Diz assim, sobre memória e cultura. Sabemos que toda memória é uma disputa política por símbolos, marcos, datas, personalidades. Então ele quer saber como você vê o movimento antirracista e a sua relação com estátuas coloniais. Bom, quem fez a pergunta aí? Quem me tira daqui, mas eu conheço, é o Rafael. Rafael, né? Não para poder responder para. Bom, Rafael, veja só. Essa disputa, né, que você coloca aí, né? A memória é essa disputa, uma disputa política de símbolos, marcos, né? E para além disso, Rafael, do imaginário, a disputa do imaginário, né? Então, para nós que estamos assim nessa luta antirracista, essa luta do imaginário é muito forte. E as estátuas fazem parte desse imaginário. Ou seja, não só dessas estátuas, por exemplo, assim, aí em São Paulo vocês têm os bandeirantes, né, que são verdadeiros bandidos, né, verdadeiros saqueadores, mercenários, e que é uma história também que eu tive a oportunidade de dar aula sobre isso, a história dos bandeirantes e tudo como foi. Mas assim, a luta, Rafael, e quem está nos ouvindo, é a luta pelo imaginário. Então, quando a gente fala em memória, você pode criar, né, uma memória, você pode construir uma memória que vai ser a memória que as próximas gerações vão ter desse momento histórico, né? Então, nós somos sujeitos históricos coletivos atuais, em que nós temos uma grande função de mudar esse imaginário. Então, por exemplo, quando Angela Davis fala, quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta, né? Então, ela é o ponto do vértice da desigualdade, né? Então, qualquer mudança que você tenha com a mulher negra, você tem uma mudança no imaginário. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, a nossa vice, Negra Magna, é uma mulher negra, né? Uma grande vice, assim, que eu até diria assim, é um presente a gente ter essa chapa, né? 2 pessoas camaçarienses, uma mulher negra, minha mãe também, né? Então, assim, quando você tem uma pessoa, vai que a gente consegue se eleger prefeito, as pessoas, e Negra Magna é uma pessoa que não tem limites, certo? É uma pessoa que tem capacidade para ser a vice-prefeita, para ser a prefeita, para ser uma deputada, uma senadora, presidente da República. E isso tem um impacto muito grande no imaginário da criança, da menina negra que cresce e ela está vendo que a representante dela é uma mulher negra, que o prefeito é um homem negro, que a mãe do prefeito é a pessoa que tem origem quilombola, né? Então, assim, isso é a mesma coisa de quando essa criança chega, Rafael, no posto de saúde, e chega lá, tem uma médica negra. Ela começa a perceber que ela pode ser uma médica. Que ela pode ser. Aí vai ter um projeto de urbanização, chega lá, uma arquiteta que é chefe daquele lugar, daquele projeto, é uma mulher negra. E está lidando no dia a dia ali com ela, assim, nossa, então quer dizer que uma mulher negra não é para ser só a tiazinha da limpeza, não é? Então esse imaginário, né, essa disputa, Rafael, para além da disputa da memória, tem a disputa do imaginário. Então, essa semiótica social se constrói através dessas ações afirmativas. Por exemplo, assim, essas coisas das estátuas, esse momento histórico que nós estamos vendo, isso vai para o livro de história, mas a criança vai dizer assim, olha, eu sou do tempo que derrubaram a estátua aqui do Borba Gato, derrubaram a história, e outros, né, outros escravocratas que tem aí. Então, assim, esse papel é muito forte esse contato com a ancestralidade também dá um contato forte, Rafael, com a própria temporalidade. Ou seja, quando você se conecta com essa ancestralidade, você começa a ver que muito antes de você tem as suas referências. E a descoberta para uma criança das suas referências, que tem uma força muito grande, é uma coisa muito forte, porque a escola é um lugar extremamente racista, extremamente classista. Quer ver uma coisa, Rafael, o que está nos ouvindo? Experimente, por exemplo, assim, não tem esse negócio desses heróis aí, não sei se é Marvel, eu não sei, nunca sei o que é Marvel, o que é DC, né? Aí a pessoa chega a assistir o filme lá de Thor,
Aí o professor, a professora chega em casa, olha, hoje eu vou falar sobre mitologia nórdica. E conta a história de Thor, de Odin, do Valhalla. Essa criança vai chegar em casa e vai dizer, olha, nossa, mãe, já tinha uma aula assim, assim hoje. Aí a mãe vai dizer, nossa, que escola boa, que professor bom. Agora experimente a criança chegar em casa, sobretudo uma criança branca, falar assim, minha mãe, hoje eu aprendi a história de Xangô, eu aprendi a história de Yansan, né? Isso, ai meu Deus do céu, ou seja, esse racismo estrutural, esse racismo que está ligado fortemente à educação, tem esse impacto muito grande. E isso é mexer na memória, isso é mexer no imaginário. Então a escola tem que produzir, esses jovens têm que produzir. Eu que dei aula para jovens, né? Eu, professor de roteiro, dei aula no Instituto Criar, era justamente para esse perfil de jovem. Eu vi o trabalho do audiovisual, que ele chega dentro da sua comunidade e ele se vendo e vendo, vamos fazer uma entrevista com o avô, com a avó, e isso sendo exibido, o quanto dá de valorização daquela coisa do Rafael, do pedagogia do oprimido, né? Dessa libertação, enquanto quando o jovem, a jovem começa a deixar de enxergar no opressor o seu modelo. Ou seja, ao invés de ser sei lá, o Luciano Huck e a Angélica, ele já tem o Lázaro Ramos, entendeu? Já tem o Emicida, já tem o Criolo. Referência das pessoas mudam, entendeu? Já é Negraíza, as referências mudam, isso é muito importante. E quando nós temos no Brasil um presidente da Fundação Palmares que fala as abobrinhas que fala, inclusive contra, abobrinhas não, que abobrinha é pouco para falar para ele, fala as criminosas, e ainda fala contra as religiões afro, lembrei que você falou agora de Xangô, do tal, então, gente, é lamentável que você possa esperar alguma coisa com relação à educação e cultura no país, pelo menos que possa advir do governo federal, né? A destruição, né? O que eles estão fazendo é o desaparelhamento, porque eles sabem que é dentro da arte e cultura que você tem essa sensação de pertencimento. O contato direto com a sua própria cultura, até mesmo, Percy, quem está nos ouvindo, até esse contato, muitas vezes, né? Você tem aquele poema muito forte da Vitória Santa Cruz, né? Não sei se você conhece, é Gritaram-me negra, né? Negra, negra. E ela se sentia negra, ela ia tal. E no momento em que ela descobre que não, eu sou negra assim, isso muda a vida dela. E ao invés de ela ter vergonha, ela passa a ter o orgulho que ela conhece suas origens, suas raízes, e tem uma história rica, bonita, né? Forte, de lutas, né? E isso cria essa sensação. E essa sensação é o que faz com que a mulher negra na universidade ocupe a universidade e muito mais, como eu falei, muito mais que apenas acessar, essa população, esses grupos sociais estão chegando e transformando a própria universidade. E isso é muito assustador. Né? Com certeza. O pessoal vai ficando... É uma destruição que estão fazendo e cabe a nós continuarmos lutando, né? A razão, até que eu quero sempre fazer essas lives, discutir esses assuntos, é o pessoal se conscientizando, tendo mais informações do que está acontecendo, porque é como disse a Erundina, depende de nós, depende das pessoas fazerem alguma coisa, tomarem atitudes. Ficar esperando que as coisas venham só da área política, só de quem está lá em cima, nós estamos perdidos, principalmente com relação a muitos, né? Então, exato. A Erundina é um ícone, acho que para todos nós, né? Com relação a como fazer política. É a Erundina, né? Mas eu queria aproveitar esse tempo que nós temos ainda, e já que está falando negócio de São Paulo e tudo, e esse seu viés educador, eu acho que é uma coisa interessante para as pessoas que estão ouvindo. Agora só mudando um pouco a coisa, mas pegando ainda mesmo o viés do educador, a Unimauro. O pessoal vai falar, pô, Unimauro, o que é Unimauro, pô? Então, essa história eu acho ótima. Eu sei que incomodou muita gente a ideia da Unimauro, a sua ideia incomodou alguns intelectos, mas é uma proposição que eu achei muito bacana. Conta um pouquinho da Unimauro, que eu gostaria que o pessoal conhecesse essa história. É o seguinte, eu dava aula na Fundação Escola de Sociologia e Política, em São Paulo, nos sábados, né? Aos sábados, de 9 a 1. De 9 a 1. E eu acredito muito nos ambientes não formais de aprendizagem. Então, se você vai assistir um filme, certo? E depois que você assistiu esse filme com algumas pessoas, você vai a um bar,
e você, 3, 4 pessoas que assistiram aquele filme, 2 pessoas, e vocês começam a discutir sobre aquele filme, e vocês vão descobrir coisas, nuances, né? Uma palestra, uma exposição de arte, uma aula. Depois, ao invés de você ir para casa, você se reunir num lugar. E essa coisa de ser um bar é importante porque você tem a cerveja, aí a pessoa que era meio acanhada para falar na sala de aula já fala, eu não queria falar naquela hora não, que eu tinha um pouco de vergonha. Isso desinibe e aí você acaba criando... Isso estava muito acontecendo nas minhas aulas lá, né? E teve um determinado dia em que a gente estava discutindo alguma coisa lá no bar e eu olhei assim, poxa, se tivesse uma lousa aqui, né? Se tivesse uma lousa seria muito legal. Aí eu olhei assim, de aquela parede, eu peguei e cheguei, Mauro, eu estou pensando em pintar uma lousa ali. Mas Mauro, assim, mais, né, como diz aqui no sertão, mais rápido do que imediatamente, falou assim, não, pode pintar. Aí eu digo, vamos pintar a lousa aqui. Aí no outro dia a gente já foi providenciando, fizemos uma vaquinha, compramos a massa, já passamos a massa, e aí até que ficou pronta, né? Ficou pronto em dezembro de 2018. No mês de dezembro, assim, aí, vamos fazer, então vou deixar. Não, tem que inaugurar a lousa. Né? Alguém falou, tem que inaugurar, só inaugura a lousa, dá uma aula. E coincidiu que era 50 anos, né? Logo assim, uma semana depois que a lousa ficou pronta, 50 anos do AI-5. Aí a gente deu uma aula inaugural, né, sobre o AI-5, e aí deu aula inaugural sobre o AI-5, e aí quando acabou a aula, a pessoa falou assim, e a próxima aula? A próxima aula vai ser o quê? Né? Mas não tem a próxima aula. Não, agora vai ter que ter outra aula. Aí o pessoal, não, quem é que vai? Não sei quem é, arquiteto, não sei. Aí o Lucina, não, posso dar aula sobre a geração Bit, que eu pesquisei. Aí a gente começou, e começamos a testar os dias. Aí começou aí, toda semana, às quintas-feiras, né? Teve aula na quarta, teve aula nas terças, no sábado, mas a gente percebeu que na quinta-feira era um dia que, quarta-feira tem futebol, né? A pessoa já não está mais ligada, na sexta-feira a pessoa está meio para enfiar o pé na jaca, não está atrás de aula. E aí a gente começou a fazer nas quintas-feiras, aí então teve aula de Bauhaus, aí pessoas indo lá apresentar suas teses de mestrado e doutorado, frequentadores lá, entendeu? Frequentadores de lá. E isso criou assim várias pessoas entraram em aí foi feita reportagem no GGN, o jornalista Livres transmitiu ao vivo, começamos a transmitir ao vivo, depois começou a ter uma reverberação, pessoas fundando outras, né? Teve um camarada que fundou na Contagem, outro na Zona Sul, tá lá, Badomiro, não sei se fundou, mas tá. Ou seja, e aqui em Camaçari a gente fundou aqui a Unilage, né? E tem um espaço da Laje, né? Que é um espaço cultural que tinha na Laje, e nós criamos aqui a Unilage, já estamos para criar também o Uniwaren, né? Que é o nome do cara é o Aren. E um dos projetos que a gente tem, é que isso ganhe uma outra dimensão, sabe? Por exemplo, a gente pensa que nas escolas em Camaçari, todas as escolas, nos muros das escolas, da parte externa tem que ter uma lousa, sabe? Todas as escolas públicas terem uma lousa pintada lá, para alguém quiser brincar de dar aula, sabe? Brincar Então, a educação tem que ser respirada, e não tem lugar para isso. Todo lugar é lugar de educação. Até aqui a Fátima Maia Dias aqui colocou o Nimauro e colocou vários corações. Então, é um negócio que ficou para todo mundo. Inclusive, já falei com meu filho é antropólogo, falei para ele, nós vamos lá que eu vou te apresentar o bar do Mauro, onde tinha o Nimauro, pô. Assim que, lógico, acabar esse negócio do coronavírus. Que, aliás, até... tem uma pergunta aqui, até perguntando para você, o que precisamos em um ministro da Educação nesse momento? Quero aproveitar essa pergunta que ela fez, porque o momento político nosso é grave sobre vários aspectos, e hoje se torna mais grave quando você vê um presidente da República falando que escolas, lugares religiosos e agora nas penitenciárias também, ele veta o uso da máscara. Então, queria até aproveitar, juntar essas duas coisas, né? A pergunta que ela fez com relação à importância de um ministro da Educação e a política que o governo tem, que até em sala de aula que ele quer voltar, quer que o pessoal volte sem máscara. Dá uma opinião aí dos próximos tempos, porque esse assunto é bravo, né? A melhor coisa que pode acontecer para a educação, para a saúde hoje, é te derrubar Bolsonaro, né? É derrubar Bolsonaro, porque senão a gente fica
Não, a gente fica achando que coisas pontuais estão fazendo alguma coisa, não. O governo está desgoverno está de uma maneira que a gente tem que derrubar ele. Agora, existe uma mudança muito significativa que vai ser agora nas cidades, né? As prefeituras, os vereadores e vereadoras que vão se eleger, vêm já nessa verve contra Bolsonaro. Então, essa mudança, essa eleição tem essa importância muito grande para o que vai acontecer em 2022. Essa eleição é que vai criar as bases, as estruturas dentro das cidades de enfrentamento a essa figura genocida que é em todas as áreas. Então, por mais que a gente não consegue vislumbrar um nome, se um nome for bom para o que a gente imagina com a educação, provavelmente não é bom para ele. Então, assim, é um tipo de coisa que a gente não pode ter ilusão de que vai melhorar, não. Que situação que nós estamos vivendo, né, cara? Pelo amor de Deus. Ninguém acha que nunca você vai aparar você vai aparar o cabelo, fez tanto coisa que a solução é raspar a cabeça, né? Porque não, a mesma coisa é isso, não adianta, não tem mais como fazer arremedo desse governo. Inclusive, eu já avisei, mandar para mim, abaixo assinado, para derrubar ministro, as coisas, não assino mais. Não adianta tirar um, que venha um pior. Saiu o Vélez e vai entrar. Vai entrar um cara que nem entrou. Quer dizer, no Ministério da Saúde acontece a mesma coisa, ninguém mais quer assumir. Quer dizer, então, se não é alguma coisa para você ir no capo mesmo, vamos resolver a coisa, não adianta, porque nomes ruins você tem. Então, ele vai tirar um por outro. Esse caso da saúde diz tudo, o cara odeia vidas humanas. Então não adianta a gente pensar em economia, a gente pensar em educação, pensar em outra qualquer vertente, em arte, cultura, se o cara odeia vidas. O cara não se importa com vida, não se importa com pessoas. É um descaso total, todas as atitudes dele. E basta ver o tempo que nós estamos sem um ministro da saúde. Quer dizer, nós estamos numa situação, numa pandemia, 60 mil mortos. E isso subnotificado, evidentemente, nós sabemos que o número é muito maior do que isso. E em vez de você ter um presidente que apoia, você tem uma campanha educativa também com relação a isso, o que você vê? Você vê, por exemplo, uma abertura, como aconteceu no Rio de Janeiro, vai todo mundo para a rua, aí quando o fiscal vai cumprir o papel dele, vem aquela mulher e fala para ele, o cara que você está conversando é engenheiro, ele é muito mais do que você. Gente, que é isso? Mas essas coisas também que a presença de Bolsonaro fez com que essas pessoas que tinham algum tipo de constrangimento para terem esse tipo de comportamento se achassem na primavera florida, né? O José Engenheiros tem um livro muito importante, que é o livro chamado O Homem Medíocre, que fala muito dessa primavera florida, é quando a mediocridade vira um regime, que eles chamam de mediocracia. Nessa mediocracia, todos esses espíritos subalternos, né, emergem, né? Com certeza. Só aproveitando aqui um comentário aqui tal do Raul, ele colocou aqui, tem algumas coisas publicadas sobre a Unimal. Já participei de uma cervejada que Sócrates falou da Uniperifa. Isso, é o sonho para a gente fazer a Uniperifa. É o nosso sonho fazer a Universidade da Periferia, criada dentro, inclusive com a estrutura, com toda a arquitetura, dialogando com, em vez de fazer um prédio grande que as pessoas não tenham pertencimento, fazer como se as vielas e todo um conhecimento libertário, a elaboração das emendas feita de maneira coletiva. É um projeto que eu tinha de mestrado, né? Mas acabou que com a minha vinda para cá eu não pude dar prosseguimento, né? Quando eu estava cheguei até a me inscrever lá na UFABC, mas aí foi nessa hora que disse, não, eu tinha que tomar a decisão, isso vai ficar, mas quem sabe ao invés de eu fazer a tese de mestrado, eu execute, né? Uma ideia. Quem sabe, né? Quero aproveitar, porque nós estamos chegando meio nos últimos minutos, então só tocar um assunto mais leve, que eu acho interessante, não sei se muita gente sabe de você, que você é roteirista. Conta um pouquinho de você como roteirista, pô. Nós conversamos outro dia, inclusive, nós dois conversamos sobre Bacurau, tem esse filme agora, o Piedade, do Matheus Nachtergaele, tem muita coisa interessante aí, e você é roteirista, meu. Dá uma pincelada aí pra gente amenizar o papo aí mais pro final. Tem essa coisa é interessante que uma vez, há uns 15, 20 anos atrás, eu estava conversando com um amigo, né? E falando para ele sobre cinema, ele falou assim, você tem que estudar cinema. Eu falei assim, não, eu tenho que ser cientista social para fazer cinema, né?
E aí eu dou aula, né? Dou aula de roteiro lá no Instituto Criar, né? Também sou de banca, como é que se diz, de editais, de cinema, né? Então, assim, é uma área que, para mim, tem todo o que fazer dentro da educação, fazer dentro da questão da memória, essa questão do audiovisual. E como a gente vê, né, esse olhar crítico que a gente tem, né, sobre muito filme Bacurau, a gente está conversando um dia sobre Bacurau, né? Então, assim, é um filme necessário para o momento, mas assim que ele tem, para mim, tem várias falhas no roteiro, do ponto de vista de um roteiro muito bem colocado, e outros filmes que a gente sempre vê de uma forma, né? E o cinema, né, não nos iludamos, não, sempre foi uma forma de dominação também. Então você vê que hoje tem uma quebra muito forte disso, né? Porque os americanos salvavam a gente de alienígena, salvavam a gente de epidemia, salvavam a gente de asteroide, né? Da dita ameaça comunista, da ameaça do pessoal árabe, não sei o que, aquela toda esse clichê, e agora eles não conseguem, nem eles estão no lugar onde mais se morre gente, americanos morrendo como moças, com a questão do Covid. E o cinema, ou seja, até escrevi um texto recentemente que é muito da desmistificação, essa afirmação americana, o cinema tem esse papel muito forte no mundo. Inclusive o que a gente viu nessa fase aí do coronavírus foi o contrário. Eles sequestrando o material que era para vir para outros países, inclusive o Brasil, né? Pegando para eles e falando, vamos salvar o mundo, nada, o mundo que se dane, vamos fazer o nosso aqui. A gente nunca mais vai ver filme americano do mesmo jeito depois dessa pandemia. Com certeza. Nunca mais. Só quer dizer, o nosso tempo está acabando. Eu detesto quando a gente está falando e o negócio corta a gente. Eu prefiro fazer uma despedida tranquila. Tem mais aí o máximo um minuto. Queria agradecer muito essa sua participação. Pena que a câmera aí ficou parada, mas pô, foi um papo super legal. Acho que acrescentou para muita gente. Obrigado pela participação, pela resposta aí para o pessoal que foi fazendo as perguntas, e futuramente vamos ter mais alguns papos para levar ainda aí. Sim, eu queria agradecer a todos e a você também, e me colocar à disposição para depois que vocês já conheceram melhor a gente fazer temáticos, né, a gente fazer uma hora de conversando só sobre uma determinada área, né? Então me coloco à disposição e agradeço a você, e reforço o convite quando você, assim que puder, dar um pulinho aqui nessa terrazinha. Ô, meu, mas você não tem a dúvida que eu vou, meu. Assim que parar essa pandemia, eu estou indo para a Bahia de novo, porque aquela viagem eu tive que cortar e não vejo hora de para ir de novo. É uma maravilha a sua terra aí. Minha terra só está maltratada, mas a gente vai mudar. Essa mudança no Brasil vai vir pelo Nordeste, e Camaçari vai ser um desses lugares. Boa sorte na sua campanha, vai firme, eu acho que chegou a hora, eu acho que vai ser bem bacana esse slogan de vocês do Chegou a Hora, essa hashtag é uma realidade do que está precisando Camaçari, e tenho certeza que está na mão de vocês fazer isso. Chegou a hora da ruptura, mais do que mudança, chegou a hora da ruptura, né? Isso, verdade. Então, dessa pegada aí. Agradecer a todos que param aí também, né? Que chegaram aí para participar também. Isso aí, meu. Aquele abraço e vamos sempre conversando, a gente continua sempre, nós dois batendo.